O mistério que envolve a morte do cantor Paulo Sérgio em 1980. Olá amigos do canal PL, este vídeo é um oferecimento de Yellow Plate Assessoria, a melhor empresa de regularização de veículos com placa amarela do Brasil. Você tem um veículo com placa amarela, está parado há vários anos, não consegue regularizar, está cansado de falsas promessas? Não perca mais tempo, entre em contato com o Lucas da Yellow Plate Assessoria, que só no ano passado já trouxe de volta, regularizou mais de 23 veículos que estavam com placas amarelas e agora estão rodando livremente com as placas Mercosul devidamente regularizados. A Yellow Plate pode trazer o seu carro de volta. Basta você entrar em contato com eles através do telefone de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Olha só, grande Paulo Sérgio. Mesmo que você não conheça o artista, certamente já ouviu alguns de seus sucessos. A minha vida é uma luta sem fim. O cantor Paulo Sérgio completaria, agora no próximo dia 10 de março, 80 anos de idade. O artista, que foi considerado em sua época um dos maiores cantores da música romântica nacional, poderia estar aí até hoje cantando seus sucessos. Ele nasceu em 10 de março de 1944 na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo. Filho de alfaiate, desde cedo aprendeu os segredos da confecção de roupas na alfaiataria do pai. Na década de 50, sua família muda-se para o Rio de Janeiro, onde a vida de Paulo começa a ganhar um novo contexto. Aos 15 anos, ele passa a trabalhar numa loja de discos e eletrodomésticos. Coincidentemente, com o nome, a loja tinha o nome de Rei da Voz. Os anos 60, época de turbulência política, mas também de efervescência da Jovem Guarda. Aliás, Jovem Guarda era o próprio nome do programa apresentado pelo próprio Roberto Carlos e que era exibido na TV Record de São Paulo e na TV Rio do Rio de Janeiro. A atração revelou grandes artistas nacionais como Erasmo Carlos, Vanderleia, Ronivon, Gerry Adriane, Vanusa, entre muitos outros. Paulo, desde cedo, tocava muito bem violão e, incentivado por seus amigos, começou a cantar suas próprias composições e também músicas de amigos. No filme Na Onda do Iê 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 de 1966, Paulo Sérgio aparece como calouro no programa A Hora da Buzina, da extinta TV Excelsior. Esse filme marca a estreia de Renato Aragão no cinema e é o primeiro filme dos Trapalhões, que ali ainda era formado somente por Didi e Dedé. O Paulo Sérgio fez realmente só uma breve participação, mas já marcava o início de sua carreira como artista. Vamos chamar agora o senhor Paulo Sérgio. É verdade, Paulo Sérgio? Sentimental eu sou. Em 1967, uma nova grande oportunidade surgia para Paulo Sérgio, quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelle, do empresário Renato Gaetani. Paulo então fez questão de acompanhar o amigo, que não teve muito sucesso no teste. Porém, lá estava um homem chamado Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a própria gravadora Caravelle. Ele percebeu que Paulo cantava bem, então pediu para que o próprio Paulo demonstrasse as suas habilidades. Então veja bem, ele foi para acompanhar o amigo, mas quem acabou chamando a atenção das pessoas ali na gravadora, da produção, foi o próprio Paulo Sérgio. Ao ouvir Paulo cantar, o Álvaro garantiu ao seu tio Renato, que era o dono da gravadora, que o jovem seria um absoluto sucesso. E assim, o primeiro contrato foi logo assinado. Mas o grande primeiro sucesso veio antes mesmo do primeiro disco ser gravado. Álvaro o levou várias vezes no programa Haroldo de Andrade e o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar a música Benzinho, que ainda também nem gravada tinha sido. Em 1968 é gravado o seu primeiro LP, Paulo Sérgio Volume 1, que alavancado pelo grande sucesso Última Canção, vendeu mais de 800 mil cópias. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgia também a acusação de que ele era um mero imitador do cantor Roberto Carlos, então ídolo incontestável da juventude naquela época. Isso em grande parte dado à semelhança vocal
entre os dois cantores. Coincidência ou não, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lança um novo disco com o título O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo se defende dessas acusações de que ele era um mero imitador. Em entrevista ao radialista Antônio Aguilar, ele até admitiu ser fã de Roberto Carlos e que estava somente buscando o seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz parecido com a do Roberto Carlos era uma mera coincidência. Aliás, o Paulo, assim como o próprio Roberto Carlos, também gostava de ostentar vários carrões. Foi mais ou menos nessa época aí, já faturando alto, que Paulo Sérgio comprou 2 carros importados. O primeiro, um Mustang conversível, e o segundo, um Cadillac presidencial. Já no fim da década de 60, também com o movimento ali da Jovem Guarda já um pouco em queda, que ele foi contratado exclusivamente por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Em 1972, Paulo se casa em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de ricos fazendeiros do interior paulista. Naquele mesmo ano, assina um contrato milionário com a gravadora Copacabana e muda-se definitivamente para São Paulo, cidade que ele adotou para si como sua. Se estabeleceu em São Paulo e fez também um grande sucesso, assim como ele já tinha feito no Rio de Janeiro. Durante a década de 70, Paulo seguiu gravando discos, gravando músicas e fazendo shows, participações em programas e TV. Era a consolidação de sua carreira. No início de 1979, ele faz o lançamento do seu 12º disco e após o lançamento desse LP, ele praticamente desaparece, ele para de gravar discos, para de fazer shows e também ele praticamente fica 1 ano e meio sem fazer nenhuma aparição pública. Até que ainda no primeiro semestre de 1980, ele decide retomar a sua carreira musical, fazendo uma série de shows pelo Brasil, principalmente pelo Nordeste. Em maio daquele ano, Paulo grava o que seria seu último LP em vida, intitulado de Volume 13. No dia 27 de julho de 1980, Paulo tinha uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, apresentado por Edson Cury. Paulo cantou em playback 2 músicas do seu disco mais recente e se retirou dos palcos timidamente. Na saída do Teatro Bandeirantes acontece um incidente que seria o pedestal que culminou em sua morte logo depois. Uma mulher que se dizia ser fã do cantor, ela se aproximou e começou a hostilizar, a xingar o Paulo Sérgio. Paulo então procura ignorar o fato, porque ele ainda tinha mais 2 apresentações para fazer naquele dia, em 2 circos distintos. Então ele não dá muita bola e entra no seu carro, um Camaro de cor gelo, um branco gelo. A mulher, ainda disposta a continuar a discussão, pega uma pedra e arremessa contra o para-brisa do Camaro de Paulo. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para começar a discutir, então, de fato, com a mulher, que sai correndo e se abriga num prédio ali próximo. Então ele se volta para o carro, tinha muita gente também, né, que aconselhou ele a não ir atrás da mulher, e ele se volta para o carro para falar, pô, quebraram o para-brisa do meu carro aqui, e já muito nervoso, com os nervos à flor da pele, como dizem por aí, né, ele então monta no seu carro e vai embora. Já a caminho do primeiro show, na sequência da participação do programa na TV Bandeirantes, ele então começa a se queixar de dores na região da cabeça, mas prefere não ir ao médico. Aquela atitude de falar, não, tô bem, mesmo não estando bem, dizendo que está. Ele pede então a um de seus assistentes que providencie alguns comprimidos analgésicos para dor de cabeça. E assim foi feito, né? Inclusive ele tomou 2 comprimidos de uma vez só e partiu para a primeira apresentação que ele tinha agendado. Esse primeiro show ele fez por completo. Já na próxima apresentação, ele cantou cerca de 5 músicas, né? Quando foi na 5ª música, ele falou, pessoal, ele se queixou, acho que deve ter aumentado a dor na cabeça, falou, só um minutinho, eu preciso me retirar que eu não tô passando bem. Então ele sai do palco, vai pro camarim atrás do palco, dizendo ali para os seus assistentes, auxiliares, que a dor tá muito intensa. Ele até promete pro público, antes de sair, que ele retomaria
a apresentação numa próxima oportunidade. Promessa essa que jamais seria cumprida. Quando chegou no camarim, a dor era tanta que ele acabou desmaiando e foi levado às pressas ao extinto Hospital Piratininga. De lá, ele foi transferido então, porque o hospital lá não tinha muito recurso, ele foi transferido para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Chegando lá, vejam que situação, o cantor já estava em coma e o diagnóstico do seu estado de saúde foi surpreendente. Paulo Sérgio teve um derrame cerebral. Após a internação e os primeiros diagnósticos, os médicos falaram: olha, a situação dele é grave, é delicada. Digamos que a partir daquele momento, só um milagre poderia salvar a vida de Paulo Sérgio. Na tarde de 29 de julho de 1980, o quadro clínico de Paulo Sérgio se agrava ainda mais. A essa altura, os corredores do hospital já estavam tomados por fãs e também familiares que rezavam, faziam a única coisa que restava naquele momento para que o cantor se recuperasse, saísse do estado de coma. A equipe médica fez de tudo que estava ao alcance com os recursos da época, mas, lamentavelmente, a cerca de 20 horas e 30 minutos, a morte cerebral dele foi confirmada pela equipe médica do hospital. O cantor só tinha 36 anos e estava no auge do sucesso. Gravou mais de 13 LPs e vendeu mais de 10 bilhões de discos. Seu corpo foi levado para o cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, e foi velado durante a madrugada e manhã de quarta-feira, quando foi levado então para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido de seus pais, que moravam na cidade. Às 16 horas e 30 minutos daquele fatídico dia, o corpo de cantor Paulo Sérgio foi definitivamente enterrado ao som da música Última Canção, que foi cantada por milhares de pessoas que acompanharam todo o cortejo e também o enterro. Terminava ali a trajetória meteórica e de forma também abrupta do cantor Paulo Sérgio, que gravou enormes sucessos no final dos anos 60 e também década de 70. Houve um boato, de que a própria situação que aconteceu lá no pátio da TV Bandeirantes em São Paulo abre margem para um suposto mistério que envolveria a morte do cantor. Na verdade, essas fãs, que de fã na verdade não tinha nada, porque ela estava hostilizando o cantor, ela arremessou uma pedra contra o Camaro, o para-brisa do carro de Paulo Sérgio. Isso de fato aconteceu. Então começou a se levantar rumores de que a pedra teria atingido a cabeça do cantor e ele não teria percebido. Mas os próprios familiares desmentem essa informação. A pedra atingiu o para-brisa, não a cabeça dele, E se tivesse atingido a cabeça dele a ponto de causar um dano grave, ele teria sentido. Então, na hora ele não sentiu. Provavelmente esse derrame tenha sido consequência do estresse que ele passou. Realmente não foi em consequência dessa suposta pedrada, que não aconteceu. Mas essa fã, será que ela se sentiu culpada depois dessa situação? Provavelmente não saberemos tão cedo. Essa foi a fatídica perda do cantor Paulo Sérgio, um cantor que provavelmente, como eu disse, se você não conhece o artista, provavelmente já ouviu algumas de suas canções. E eu, é claro, você já sabe, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Se não for inscrito também, se inscreva no nosso canal, tem muito vídeo legal. Um grande abraço e até lá. Tchau!